Oi gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim recomendar para vocês duologias de fantasia que você precisa ler. Antes da gente ir para a primeira indicação, deixa o like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, compartilha muito esse vídeo com os amigos, ativa as notificações, me segue nas redes sociais e, gente, agora você pode também se tornar um membro do canal e ter vários conteúdos exclusivos. A princípio, eu pretendo postar mais 3 vídeos exclusivos, né, para os membros aqui, além de outros conteúdos, postagens, resenhas e também até você vai poder escolher minha próxima leitura, várias coisas legais. Então, se você tiver interesse, se torne um membro do canal. Mas não vai rolar muito, gente, e a primeira duologia de fantasia que eu tenho para indicar para vocês não poderia ser outra que não a duologia de Wildwood. Essa duologia é uma releitura dos clássicos contos de fadas, só que com uma pegada bem mais dark e sombria e focada no romance. O primeiro livro é Para o Lobo e o segundo Para o Trono. No primeiro livro, a gente acompanha a protagonista Red, que é a segunda filha, e em Para o Trono a gente vai acompanhar a Nevera, a primeira filha. Há muitos anos, os reis de Valeida fizeram um acordo com a floresta mágica de Wildwood e com o lobo que nela morava. A primeira filha do reino seria para o trono, assumiria a coroa e continuaria a linhagem de rainhas. Já a segunda filha seria entregue como um sacrifício pela segurança do reino para o lobo da floresta. Mas quando ela finalmente entra na floresta para nunca mais voltar para casa, ela vai descobrir que as histórias e as lendas não são nada do que parece. Tanto o primeiro livro quanto o segundo a gente tem os capítulos da Red e da Nevera, apesar do primeiro ser focado na aventura, né, na trajetória da Red, e o segundo a gente vai ter focado mais na trajetória da Nevera, mas em ambos a gente tem os capítulos das duas irmãs. E eu achei isso muito legal, porque principalmente no primeiro livro, a gente vai conseguir acompanhar a Red, né, vivendo na floresta, descobrindo aqueles mitos, aquelas lendas, enquanto a Nevera tá presa no castelo, tá tendo que reinar, totalmente alheia ao que tá acontecendo com a irmã dela. O primeiro livro, como vocês podem ver pela capa, ele é uma releitura, né, da Chapeuzinho Vermelho, e eu gostei muito. Ele de fato é uma fantasia, né, os dois, eles são umas fantasias mais sombrias, mais darks, não no sentido de dark romance, mas de ser dark fantasias mesmo. Então ela trata de temas mais delicados, tem vários momentos que tem muita violência, então, né, enfim, toda essa história da floresta. Inclusive, eu preciso dizer que uma das coisas que eu mais gostei nessa duologia foi o fato da floresta ser mágica e ter vida. Isso é muito legal. Então a gente consegue acompanhar não só as protagonistas, mas a floresta. E aí você fica querendo saber o que aconteceu, como que essa floresta surgiu, qual que é a mágica desse lugar, né? Por que esse lugar age desse jeito? Porque o lobo é um homem, porque ele tá preso naquele lugar. Então isso é muito legal. Eu gostei demais do sistema mágico dessa duologia, porque apesar de ser uma releitura de clássicos contos de fadas e a gente acompanhar uma história bem eurocentrista, ainda assim a autora ela conseguiu fazer algo inovador, diferente, sabe, do que a gente está sempre acostumado. Já o segundo livro, que é Para o Trono, é uma releitura da Branca de Neve. Então a gente tem a Chapeuzinho e a Branca de Neve. E não, gente, as referências não são apenas os nomes delas, tá? Tem coisas na história que são relacionadas a isso. E a maneira sombria e, assim, obscura como a autora conseguiu retratar esses contos é algo muito legal. Eu amei os romances, apesar de que no segundo livro são mais migalhas mesmo, tá? É um Enemies to Lovers com pouquíssimas migalhas, mas o casal é maravilhoso ainda assim. E no primeiro livro eu adorei. Esse aqui é mais focado no romance, a gente vê mais o desenvolvimento do casal, apesar de todo o sistema mágico, né, da história, da aventura, do universo que é construído na história, o foco do romance, ele é bem detalhado. Eu achei que a autora conseguiu, inclusive, criar 2 casais e focar bastante neles, sem deixar o universo e a história mágica de lado, sabe? Porque são só 2 livros, então eu tava com um pouco de receio disso. Mas conforme eu fui lendo, você consegue se conectar tanto com os casais quanto com a história em si. E por falar em sistema mágico inovador, é claro que eu não poderia deixar de citar essa duologia no vídeo, gente, que é a duologia dos livros do chá, porque pra mim, esses 2 livros têm um dos melhores universos de sistema mágicos que eu já li. Eu já falei desses 2 livros aqui no canal, e eu pretendo falar muito mais e panfletar muito essa duologia, porque, assim, vale muito a pena essa leitura. É maravilhoso, é muito diferente do que eu já tinha lido.
E, gente, é lindo, olha essas capas, meu Deus. Eu fui totalmente convencida a comprar o primeiro livro pela capa e eu acabei me surpreendendo positivamente muito com essa história. O primeiro livro é Uma Magia Destilada em Veneno e o segundo, Um Veneno Doce e Sombrio. E eles vão acompanhar a história da Ning. Um dia, a sua mãe acaba morrendo envenenada pelo chá. Acontece que quem serviu esse chá foi a Ning. E para piorar a situação, a sua irmã também tomou e tá em coma. A Ning não faz ideia de como o veneno foi parar naquele chá, mas agora, com a culpa e o ressentimento, e também desesperada para salvar sua irmã, ela vai fazer de tudo para conseguir a cura. E é por isso que ela parte na jornada do seu vilarejo até a capital do reino, onde vai acontecer uma competição para decidir o próximo mestre do chá da corte. Mas logo ao chegar no palácio, a Ning vai perceber que nada daquilo é o que ela pensava. Ela vai se ver envolvida em tramas políticas de traição, golpe para derrubar a princesa, assassinatos e muitas outras coisas, e ela tá no centro disso tudo. Além do tempo que tá passando e ela precisa salvar a sua irmã. Eu amei os livros do chá, eu já falei, né, outras vezes aqui no canal sobre essa história e esse universo, mas eu preciso dar um destaque muito grande, novamente, para o sistema mágico dessa história, que é algo, assim, para mim, impecável. O fato dos personagens do livro produzirem magia através do chá é algo que eu nunca tinha visto, foi totalmente diferente e inesperado durante essa leitura para mim, e é algo que eu conseguia visualizar muito bem. E a autora conseguiu construir isso muito bem em 2 livros que não são grandes, eles são bem razoavelmente curtinhos, então são leituras rápidas de você fazer. Como eu falei, além dessa questão do sistema mágico, a gente ainda vai ter, né, migalhas de romance, mas também vai ter todo o plot de política, né, de traição, de que a Ning vai estar envolvida de tudo isso, do golpe para derrubar a princesa e tudo mais, e ela tá correndo contra o tempo para salvar a irmã. Então são vários subplots que estão acontecendo ali, ao mesmo tempo que a gente tem toda essa magia de ser, né, a mágica, os feitiços, tudo ser feito através do chá. Então, pra mim, essa é uma das melhores duologias de fantasia, assim, que eu tive o prazer de conhecer. É muito diferente de tudo que eu já li. É uma duologia linda, não só nas capas, gente, mas a história também é maravilhosa. E eu amei acompanhar a trajetória da Ning. Então, se você aí tá querendo uma duologia diferente, que foge da parte de Europa, deem uma chance para os livros do chá. A minha última leitura foi O Trono do Prisioneiro, que é o segundo livro da duologia do Oak, a conclusão dessa história. E para quem não sabe, gente, o Oak é o irmão mais novo da Judy de O Príncipe Cruel. E essa duologia é uma continuação direta dos eventos que aconteceram na trilogia principal, acontecendo 8 anos depois. O primeiro livro é O Herdeiro Roubado e o segundo, como eu falei, é O Trono do Prisioneiro. E assim, gente, eu preciso dizer que você vai ter que ler a trilogia do Príncipe Cruel para conseguir ler esse aqui. Não necessariamente porque você não vai entender, porque na verdade a gente vai acompanhar o ponto de vista do Oak nessa saga, e ele participa da trilogia principal e ele relembra todos os eventos aqui. Então você vai ficar sabendo o que aconteceu na trilogia por aqui. Mas justamente por isso que você precisa ler o Príncipe Cruel antes, porque senão você vai tomar spoiler de toda a saga. Mas de qualquer maneira eu precisava citar essa duologia aqui, porque eu vi que dividiram opiniões, principalmente o segundo livro. Eu vou comentar mais especificamente dele nas leituras do mês aí de maio, perdão. Mas, gente, eu gostei. Eu gostei, eu amei acompanhar esse casal, eu amei acompanhar o Oak, gente, e ver principalmente as coisas acontecendo pelo ponto de vista dele. Anos depois da batalha, o Oak agora é um adolescente, né, quase um adulto de 17 anos, muito bonito, muito charmoso e engraçadinho. Mas ele tá numa missão, ele precisa partir numa missão muito perigosa para a cidadela da Agulha do Gelo. Só que no meio disso tudo ele vai acabar esbarrando com a Suren, a rainha da Corte dos Dentes, e que em um outro momento foi a sua prometida noiva. A Suren vai acabar aceitando participar dessa missão e ir junto com o Oak até a Corte dos Dentes. Afinal, ela é rainha desse lugar e ela tá disposta a ter o seu direito de volta. É claro que com muitos ressentimentos e mágoas, ainda assim vai surgir um sentimento mais forte de amor entre os dois, mas eu preciso dizer, a gente tem um Enemies to Lovers ali, e é muito legal acompanhar isso, porque a Rain, que é a Suren, para os íntimos Rain, que é como ela prefere ser chamada, ela é toda tímida, toda reclusa ali e tudo mais, e o Oak, gente, ele é muito engraçadinho, sabe, ele fica fazendo piadinhas, e ele é todo charmoso, e aí você fica... Você vai rindo, a Surin foi rindo, querida, e aí acabou se apaixonando de novo
pelo noivo dela, né, enfim. Mas vou deixar isso pra um outro momento. Preciso dizer que o casal é maravilhoso, é muito bom acompanhar eles, gente. Eles são, assim... Ai, eles não têm o mesmo charme e o mesmo apelo que Jude e Cardan, obviamente, porque Jude e Cardan são os maiorais, mas ainda assim, eu gostei muito do desenvolvimento desse casal. Só que o que mais me conquistou nessa duologia foi o desenvolvimento da história. Eu achei que a autora conseguiu construir uma aventura muito bem nesses dois livros, e ela também conseguiu explicar pra gente o que aconteceu depois de A Rainha do Nada, depois do que aconteceu naquela batalha final. Então, apesar de eu ter algumas ressalvas, sim, principalmente sobre o segundo livro, que, como eu falei, irei falar nas leituras do mês, eu acho que é uma duologia que vale a pena ler, principalmente porque, assim, ficou algumas coisas que talvez a autora venha escrever novos livros desse universo com esses personagens, pelo que eu consegui perceber desse final. Então, eu achei que vale a pena ler. É uma conclusão, assim, aceitável. Foi muito legal a gente acompanhar o Oaken, ver o que aconteceu com a Surin, porque tinha ficado um final em aberto, de fato. Então, eu gostei, eu achei que é uma duologia que vale a pena ler, tá, gente? Assim, não tem... O casal principal não é a Jude e o Cardan, não é. Né, é um pouco triste, esse é um pouco triste, mas ainda assim não é uma duologia ruim, muito pelo contrário, eu achei muito legal, muito divertida de ler, então dei uma chance pra duologia do outro. E é claro que não dá pra fazer um vídeo de duologias de fantasia sem citar simplesmente a maioral de todas, Six of Crows. Eu acho, inclusive, que eu falo pouco sobre o quanto eu gosto do Grishaverso nesse canal, porque é o meu universo de fantasia favorito. Só que, por serem sempre livros, eles são livros famosos, né, ganharam até série e tudo mais, eu acabo recomendando coisas que não são tão conhecidas assim. Porém, gente, eu preciso completar um pouquinho, pelo menos, o meu universo favorito, e óbvio que eu não podia deixar de fora a duologia de Six of Crows e Crooked Kingdom, que é simplesmente uma das fantasias mais inteligentes, mais bem construídas e mais magníficas que eu já tive o prazer de conhecer. E em Six of Crows a gente vai começar acompanhando simplesmente o Cas Brecker. Vai receber uma proposta, gente, assim, irrecusável. Ele tem o roubo da sua vida para fazer e pode terminar apenas de duas maneiras: morte certa, ou ele vai ver a maior fortuna de toda a sua vida, viver tranquila pelo resto dela. Por isso, ele resolve reunir a equipe perfeita, a maior elite, gente, ali, para conseguir fazer essa missão, né, essa aventura dar certo. Furtos, assaltos, mentiras, traições, sangues, vinganças e tudo que há de bom ou terrível no universo é o que você vai encontrar em Six of Crows, porque, sério, gente, esse livro ele é muito inteligente, preciso dizer isso, tá? Você vai precisar, assim... Você vai chegar em momentos em que você vai pensar, nossa, esse plano vai dar errado. Mas aí, no fim das contas, o plano dá certo, porque o Cas é simplesmente genial. E todos os personagens, né, todas as pessoas dessa equipe, eles têm a sua missão. E é muito legal ver isso, ver a dinâmica deles funcionando em equipe, ao mesmo tempo que eles são totalmente diferentes um do outro. E que apesar de serem diferentes, vai surgir até romances nessa história. Pra mim, Six of Crows é uma fantasia genial. O Cas é um personagem genial, os planos dele são geniais, tudo que ele consegue elaborar e planejar, a questão do assalto em si, como que a gente vai acompanhando passo a passo do plano dele, sabe? Eu me sentia vendo um filme, entendeu? De espionagem, uma coisa maravilhosa, porque é exatamente isso, eu conseguia visualizar exatamente o que estava acontecendo na minha mente, parecia que estava passando um filme. Os personagens, os planos mirabolantes, como que tudo dava certo, e aí parecia que tudo ia dar errado. Então é muito legal essa parte de ser realmente uma fantasia inteligente. E ao mesmo tempo, eu dava risada em alguns momentos, porque essa equipe é maravilhosa, gente. Os Six of Crows, eles são perfeitos. Eu amo cada um deles do seu jeitinho. E assim, chorei, dei risada, me surpreendi. Era plot atrás de plot, eu torci pelos casais, eu queria que todo mundo terminasse junto, felizes para sempre. Então, vale cada página você ler, sabe? Talvez no começo de Six of Crows você ache um pouquinho difícil de engatar na história, porque, enfim, o Grishaverso é um universo muito vasto, né? Ele tem um sistema mágico muito específico, muito bem explorado, inclusive. A autora, ela é genial, é maravilhoso acompanhar esse universo. É o meu favorito de fantasia. Então, talvez demore, assim, umas 10 páginas para você entender. Mas logo depois que você pega o ritmo, você não vai largar mais esses livros. Você vai devorar essa história, porque você vai querer saber
saber o que aconteceu, você vai querer saber se vai dar certo o assalto, se eles vão sobreviver, se alguém vai morrer, o que vai acontecer nesse final, né? Você quer ver os vilões sendo culpados, você quer saber sobre a magia, sobre os Grishas. Então, é assim, gente, é de fato reviravolta atrás de reviravolta. Você torce pelos casais. Então, assim, não dá pra fazer um vídeo de duologias sem eu citar Secret of Kraus, que é simplesmente uma das duologias mais bem construídas de fantasia que eu já vi na vida. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham aproveitado e pegado alguma das dicas. Você gostou de alguma dessas duologias? E comenta aqui se você já leu alguma delas, que eu quero saber, tá? Tem algumas que são mais conhecidas, como Secret of Kraus, outras nem tanto, então eu quero saber se você já leu e se você não leu. Valer, tá? Porque todas elas valem muito a pena a leitura. E aí a gente não fica preso vários meses numa saga só com 10, 15 livros, porque são só 2. Então, leituras ótimas. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito. Me segue nas redes sociais. Torne-se um membro aqui do canal para conteúdos exclusivos. E até o próximo vídeo. Tchau!